Vamos à palavra do Senhor. Vamos ganhando o nosso tempo. Peço por gentileza que você abra comigo a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, verso 21 e 22. Creio que todos encontraram, vocês também que nos assistem, podem acompanhar conosco a leitura da palavra de Deus. Mateus, capítulo 4, a partir do 21, diz assim: Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Pai, a tua palavra que está diante de nós, nós temos um privilégio muito grande hoje à noite, de estarmos aqui reunidos, nesse lugar especial, consagrado, dedicado, para juntos nós aprendermos e recebemos a tua palavra. A Bíblia é um livro amoroso, de um pai apaixonado pelos seus filhos. Então, esta é uma carta de um pai apaixonado pelos filhos. Então, nós queremos ler, queremos entender e queremos praticar a tua palavra. Abre o nosso coração, o nosso entendimento. Que todo bloqueio, tudo aquilo que impede de nós recebermos e entendermos a tua palavra, possa ser retirado agora. Pedimos isso para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Vamos falar sobre João. Não é muito simples falar sobre João, porque quando a gente fala sobre João, a gente tem que falar sobre amor. E amor a gente não se fala apenas. Amor não é aquela promessa apaixonada que o namorado faz para a namorada, ou o marido faz para a esposa. Isso podem ser palavras, mas podem não expressar o desejo do coração. Amor vai muito mais adiante. Amor a gente mostra com atitudes. Deus amou o mundo de tal maneira e deu. Ele não falou apenas, ele mostrou, ele demonstrou, ele agiu. Então, cabe a nós, compete a nós também, sermos imitadores de Deus no amor, procurando agir da mesma maneira ou de forma semelhante a Ele. E João tem este estado, esta capacidade de ser chamado o apóstolo do amor. Diz a Bíblia que o próprio Jesus debruçava no peito, nos ombros de Jesus, de João. Imagine isso, o próprio Jesus. Então você imagina como que era o João, né? Eu imagino se ele estivesse aqui no culto hoje à noite e nós o chamássemos, ele viria de lá, bastante calmo, bastante tranquilo. Ele cumprimentaria a igreja e diria: amai-vos uns aos outros. Essa eu acho que seria a mensagem de João. Porque João, ele imitou a melhor parte do ministério de Jesus, que foi o amor. A parte mais difícil, porque nem todos entendem o que é amor, o que é amar, o que é ter misericórdia. Mas nós podemos aprender muita coisa com esses 12, e nós podemos aprender muita coisa com João. Em João mesmo, no seu próprio evangelho, no capítulo 13, eu quero deixar esta passagem também registrada. Em João 13, verso 23, olha que interessante que está dito aí.
João capítulo 13, verso 23, diz assim: ora, ali estava aconchegado a Jesus um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. Olha aqui, olha a declaração bíblica aqui. Estava ali aconchegado junto a Jesus um dos discípulos, um dos 12. E quem era esse? Aquele a quem Jesus amava. Era João. Até Jesus tinha uma afinidade. Às vezes as pessoas falam ou pensam que a gente faz diferença ou acepção de pessoas. Não é acepção de pessoas. Então, se fosse assim, Jesus também fez acepção. Por quê? Entre os 12, ele tinha 3. E entre esses 3, ele tinha João. Não é que ele amava mais a João e desprezava os outros. É que João se identificava mais, dedicava mais, era mais amoroso, procurava mais estar com Jesus. Não é assim? Quantas amizades você tem? Mas nem todos têm a mesma afinidade com você. Então aqui o texto diz que um dos seus discípulos a quem Jesus amava estava aconchegado, estava reclinado em Jesus. Esse era João. A sua característica mais marcante: apóstolo do amor. Amor. Algo tão falado, algo tão difundido, mas às vezes tão incompreendido. Não é? Conquista mais marcante: ele escreveu 5 livros do Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho de João, escreveu a primeira, a segunda, a terceira carta de João, e vai escrever nada mais, nada menos do que o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. 5 livros, olha a importância dele. Ele viveu do ano 5 ao ano 97 depois de Cristo. Ele viveu aproximadamente 92 anos de idade. Ele foi o único dos discípulos que vai morrer praticamente na velhice, porque Deus o preservou para escrever o Apocalipse. O nome dele, João, significa o Senhor é gracioso. Tem algum João aqui? Tem algum João aqui no auditório? Não? Tem algum João? Eu conheço algumas pessoas que têm o nome João. O meu avô, por parte de mãe, meu avô materno, chamava-se João Batista. Então o primeiro dele, o nome dele, João. É aquelas pessoas assim, tranquilas. Você conhece algum João? Aquelas pessoas tranquilas. Pode anotar para você ver. Tem tudo a ver com o nome. São tranquilos. Tem algum Tiago aqui? Olha lá, Tiago. Tiago agitado, hein? Tiago, você segura e põe rodinha no pé para acompanhar. Tiago é agitado. Tiago era o irmão de João, totalmente contrário dele. Do mesmo pai, da mesma mãe, mas tem muito a ver com o nome. O nome da gente tem muito a ver com a gente. Então, João era essa pessoa. Ele era pescador. O seu pai, provavelmente, era uma pessoa que tinha uma vida financeira estabilizada. Seu pai era Zebedeu, o nome do pai de João, assim como de Tiago, que eram irmãos, né? Então o pai de João e de Tiago chamava-se Zebedeu. E ele tinha uma pequena companhia de pesca. Então João devia ter o seu barco, juntamente com seu pai, e eles também tinham outro barco, outros barcos que alugavam para outros pescadores. Então eles tinham uma vida financeira equilibrada. Não era, né? Muito conhecidos na aldeia que eles viviam, provavelmente em Betsaida, que era uma aldeia muito forte de pescado, de pesca, e ali eles viviam. O cristianismo vai nascer no ano 32 depois de Cristo, porque é aí que Jesus institui o cristianismo. Jesus, até os 30 anos, ficou praticamente recluso. Por quê? Porque até os 30 anos, nenhum judeu poderia
fazer nada sem ter passado pelo processo de ser discipulado. Qualquer dia eu vou explicar isso aqui. Quanto tempo levava, como que funcionava, quem eram os mestres, por que que todo judeu homem, principalmente o primogênito, tinha que ser discipulado. Então Jesus não começa o ministério antes dos 30, 32 anos, ok? Então o cristianismo vai nascer aí, no ano 32 depois de Cristo. E exatamente no dia de Pentecostes, foi quando aquela festa judaica acontece em Jerusalém, era uma festa anual, que eles se reuniam, e lá o Espírito Santo desceu sobre os 120 irmãos que estavam reunidos no mesmo lugar, há praticamente 10 dias, né? 10 dias. Já haviam passado 10 dias da ascensão de Cristo. Ele fica 40 dias com os discípulos. Então, depois da Páscoa, 50 dias aproximadamente haviam passado, porque Jesus fica 40 dias com eles, e mais 10 dias levou para o Espírito Santo descer sobre os discípulos. Então aproximadamente 50 dias haviam passado, e aí o Espírito Santo desce. Ali o cristianismo de fato e verdade acontece. É quando Pedro sai para fora, da onde eles estavam reunidos, e prega o primeiro sermão do Pentecostes. Ali o cristianismo nasceu de fato e verdade, com a descida do Espírito Santo. Vidas foram drasticamente mudadas, o poder do Espírito Santo foi liberado sobre os seguidores de Jesus. Isso se tornou um movimento muito grande que se espalhou pelo mundo. João era o mais jovem dos discípulos. Essa é uma característica boa da gente pensar. João tinha aproximadamente, porque as datas bíblicas, elas dependem da época dos imperadores, de tudo, então tem uma somatória, mas certamente não foge disso. João deveria ter entre 23 e 24 anos, quando ele foi chamado. Muito jovem. Ele era o mais jovem de todos os discípulos. Por isso, talvez, pela calma dele, pela paciência dele, pela pouca idade, Deus o preserva para escrever o Apocalipse. Então tem tudo a ver. Então ele era muito jovem. João era muito jovem quando foi chamado, né? Ele era filho de Zebedeu, como já falei. Sua mãe se chamava Salomé. Ela andava junto com as mulheres que acreditavam no ministério de Jesus. Talvez Salomé, uma das mulheres que estava com Madalena, naquele domingo de manhã, quando as mulheres foram aonde? No sepulcro, Rita, para fazer o quê? Para ungir o corpo de Jesus, como era costume dos judeus. Salomé deveria estar entre elas. Era mãe de João e mãe de Tiago. Você vê que a família sempre tem algo junto ali, né? Sempre Deus está preocupado com a família. Deus está sempre querendo juntar a família. Família de João, família de Tiago, família do seu pai Zebedeu e de sua mãe Salomé. Nós temos o nome deles todos aí na Bíblia. Ele e a família viviam na Galileia, onde os homens eram pescadores no mar da Galileia. Lembra? Até uma canção que nós cantávamos. Pedro, Tiago e João no barquinho. Lembra? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. No mar. Ah lá, todo mundo lembra. Então eles pescavam ali. Eles eram pescadores. E eles pescavam onde? No mar da Galileia. Que era um braço, como se fosse uma baía. Não era mar alto. Quando o pastor falou aqui da pescaria, que eles não iam no mar alto, eles iam na praia, eles iam na baía, onde era, naquela época, irmão, não tinha esgoto, né? Como tem hoje, né? Não tinha essa lixaiada toda, PET, né? Que se joga aí as toneladas nos rios e vai para os mares. Tinha não, o mar era muito mais puro, as águas. Então tinha peixe com fartura, né? Então eles viviam ali, no mar da Galileia, pescando. Seus familiares tinham alguma ligação com Caifás. Quem era Caifás? Era um dos sumos sacerdotes. Interessante aqui, esse ponto, que Lucas, no seu evangelho, se não me engano, no capítulo 2, fala que haviam 2 sumos sacerdotes. Tem alguma coisa errada aí, porque durante o ano só podia ter um, e na época de Jesus tinha 2. E certamente que os 2 faziam parte da folha de pagamento de Herodes. Herodes pagava para eles ficar quietinho. Só fazer o sacrifício lá, e não perturbar, não falar de pecado. Quando João Batista se levanta, lembra do João?
o João Batista, não o João esse evangelista aqui. E ele fala para Herodes que ele não podia ficar com aquela mulher, porque aquela mulher era a cunhada dele. Herodes está adulterando com a esposa do seu próprio irmão. E João Batista lança esse pecado no rosto de Herodes. Herodes fica muito bravo. E aí, numa festa, o que a Herodias pede para Herodes? Ela dançou, ele gostou, vocês lembram da história? Ela pede o que você quiser. Que palavra besta que ele falou, não? Pede o que você quiser. Ah, é o que eu quiser? Ela foi lá, conversou com a filha. Pede a cabeça de João. Não podia voltar atrás na palavra. E ele deu. Então entendam isso. Então Caifás era um dos sumos sacerdotes da época, juntamente com Anás. A família de Zebedeu, de Salomé, de João e de Tiago, eles tinham alguma ligação. Vamos ver, João 18:15. João, capítulo 18, versículo 15. O Evangelho responde isso para nós. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro estava andando com outro discípulo. Você que fala com o outro discípulo era João. João era mais ou menos unha e carne com Pedro. Os dois estavam sempre juntos. Então ali diz que eles tinham uma relação, olha lá. Pedro estava à parte de fora, à porta, então saiu outro discípulo que era conhecido de quem? Do sumo sacerdote. Então a família de Zebedeu tinha uma certa ligação com o sumo sacerdote. Acredito eu, agora é Reginaldo falando, isso é uma linha de pensamento. Talvez porque o sacerdote gostasse muito de comer peixe. E aonde que ele comprava? Do João, do Pedro, do Tiago, que eram pescadores e bons pescadores, não como alguns que tem aqui na igreja. Ah, de passagem, eu não posso perder essa oportunidade. Tá? Tem uns que diz que pesca dourado de lá e dourado de cá, mas dourado mesmo nunca vi. Né? Eu nunca vi. Diz que tem lá, mas nunca vi. Então, não é como alguns homens que dizem que é pescador, não. Pedro pescava mesmo, João. Então, talvez, coisa minha, só para a gente ilustrar, a amizade ou relacionamento que João tinha com o sumo sacerdote era por causa do pescado. Certamente, por causa disso. Então, eles tinham acesso. Você vê que Pedro e João entraram com Jesus aonde? Dentro do pátio do templo. Ali não podia entrar, irmão. Ali tinha segurança. Ali tinha guarda. E ali não era a guarda romana. Ali era a guarda do templo. Foram esses guardas que foram buscar Jesus lá no pé do monte do Getsêmani, quando Jesus desce, depois da oração. Amando de quem? De Anás e de Caifás. Não era amando da guarda romana, não era amando de Herodes. Quem prendeu Jesus não foram os romanos. Quem prendeu Jesus foram os sumos sacerdotes. Um deles, Anás, e o outro, Caifás. Só para a gente entender. Então está dito aí, ó, que certamente a família de João tinha uma certa relação. O discípulo João, primeiro, antes de ser discípulo de Jesus, entenda o que eu falei, é preciso entender o contexto, porque aqui nós não temos essa realidade. No Brasil, em maioria dos países do mundo, nós não temos um mestre sobre nós. Nós não temos. Mas no judaísmo, isso é lei, isso é norma. Todo moço, todo homem, principalmente, precisaria ser discipulado. Isso levava, às vezes, até 14, 15, 16 anos. E os mais aplicados passavam a ser mestre. Então, antes de João ser discípulo de Jesus, quem era o mestre dele? João Batista. João Batista. João, o evangelista, era discípulo de João o Batista. Entendeu isso? Por quê? Porque João era o profeta da época. João, já falei dele aqui, o Batista, não vamos confundir os dois. João o Batista, aquele que batizava. Praticamente, né,
a mãe dele, a mãe de João Batista, que era Isabel, com Maria, era praticamente da mesma família. Você lembra que Jesus vai nascer de Maria e João Batista vai nascer de quem? De Isabel com Zacarias. Vocês lembram da história que outro dia eu preguei sobre isso aqui. Então, esse João o Batista, ele tinha discípulos. Porque todo mestre judaico tinha discípulo. Por isso que eu falei, esta palavra, vem e segue-me, quando Jesus passou pelo João, pelo Tiago, pelo Pedro, pelo seu irmão André, ele diz assim, vem comigo. Diz a Bíblia que no texto que nós lemos, que eles deixaram as redes, deixaram os barcos com o Pai, e eles passaram a seguir Jesus. Esta frase, vem e segue-me, era a senha que todo moço, até 30 anos era considerado moço, todo jovem esperava receber. Ok? Então, João já era discípulo do Batista, antes de ser discípulo de Jesus. Quando que eles vão ter contato com Jesus? Quando Jesus aparece pela Galileia, e ele vai procurar quem? O João Batista, para ser batizado. Na fila do batismo, o João Batista olha para Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali estavam os discípulos de João Batista, entre eles André também. Quando eles tiveram contato, pô, mas esse então é o Messias que nós estamos esperando? Aí João disse, ele é o Messias. Aí eles passam a seguir Jesus. Interessante. Eles não ficam sem mestre. Ele foi discípulo de João Batista. Vamos ver? João capítulo 1, verso 35. Não quero que você tenha dúvida das coisas. Dúvida não opera fé. João capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois de seus discípulos. Esses dois discípulos aí eram Tiago e João. Você pesquisar depois, fazer relação entre os versículos, você vai achar que esses dois discípulos de João que diz aí, em 1 João, em capítulo 1 de João, verso 35, é o João evangelista, acompanhado de dois dos seus discípulos. Ok? Segundo, João Batista direcionou para Jesus. Veja o verso 36. E vendo Jesus passar, disse, eis aí o Cordeiro de Deus. Olha o 37. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, o que eles fizeram? Ah lá, a Bíblia não deixa dúvida. No 37 disse que quando João Batista aponta para Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus, era o Messias que ele estava esperando. João falava dele, as escrituras falavam dele, tudo apontava para ele. Quando João fala, João não mente, João é homem de Deus, João é cheio do Espírito Santo, João é o profeta do Pai, ele está aqui para direcionar o Pai. Quando ele aponta para Jesus, os discípulos deixam de estar com João Batista e passam a ser discípulos de Jesus. Viu que interessante? Talvez isso a gente não saiba da história deles, né? João seguiu Jesus de volta à Galileia e testemunhou seu milagre da transformação da água em vinho. João capítulo 2, pega lá. João capítulo 2. E aí, João não larga mais Jesus. Tanto é verdade que todos os discípulos depois da morte de Jesus, que fizeram? Quem que ficou ao pé da cruz apenas? Dos 12. E dos 70. Tudo foi embora. Tudo ficou com medo. O único que está ao pé da cruz é quem? É João. Porque ele nunca mais deixou de estar do lado de Jesus. Isso é importante, né? Não é como a gente começa, é como a gente termina, eu tenho dito aqui. Não é como a gente começa a nossa vida com Cristo. Não é o começo da nossa história que conta, é o final. João foi fiel até a morte de Jesus. Não é verdade? Então veja aqui, Jesus está agora com os discípulos aonde? Em Caná da Galileia. Então ele começa a andar por todo o território de Israel e João está com ele. E João vai testemunhar o quê? O primeiro milagre de Jesus, que é a transformação da água em vinho. Muito interessante.
João capítulo 2, verso 2. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Verso 1, 3 dias depois, eu pulei no 1 está dizendo, 3 dias depois houve um casamento em Caná Galileia, achando-se ali quem? A mãe de Jesus e também os seus discípulos. Então eles nunca mais deixaram de andar. Isso é importante falar. A gente não deve abandonar Jesus, irmão. A gente não deve parar no meio do caminho. O parado está caindo, não está parado. A gente não deve deixar. A gente deve fazer de tudo para não abandonar, ok? Então ele segue. João foi com Jesus para Jerusalém. Depois ele voltou para Galileia. Ele retornou ao ofício de pescador, mas continuou a seguir Jesus de forma muito forte e muito próxima. Ele vai voltar a ser pescador quando? Quando Pedro vê que Jesus está morto. Morreu. E Pedro era o líder. Convida para pescar, ele foi naquela pescaria. Mas naquela pescaria, tendo pescado a noite toda, não apanharam nada. Ele percebeu que não tinha mais jeito. Aqui tem um segredo. Irmão, quem foi escolhido para andar com Jesus, não adianta querer fugir da presença dele. Quem foi chamado para servir, não serve mais para coisa alguma. Não adianta, querido. Não adianta você relutar, não adianta você debater, não adianta você querer fugir, não adianta você querer falar que não sabe, que não é com você. João tentou, Pedro tentou, alguns deles tentaram, não deu certo. Não dá certo. Uma vez provado do altar, uma vez provou da água da vida, uma vez entrou no Santo dos Santos, não serve para estar em lugar nenhum. Tem que estar na presença de Deus. Amém? Então João também, naquela pescaria, ele tentou, mas ele não conseguiu. O apóstolo João, agora falamos do discípulo, agora vamos falar do apóstolo, ele agora já é o apóstolo. Na metade dos 3 anos do seu ministério, Jesus relacionou um grupo de 12 homens, nos quais ele desenvolveu um relacionamento íntimo de discipulado. João e seu irmão Tiago e Pedro se relacionavam mais de perto com Cristo do que outros apóstolos. Sabe o que eu falei aqui? Então, mais ou menos no meio do ministério de Jesus, ele então separa os 12. Jesus separa os 12. E quando separa os 12, ele tem uma relação muito íntima, muito próxima com os 12. E Pedro, Tiago e João eram ainda mais próximos de Jesus do que os outros 12. É muito interessante pensar isso, né? Então nós vimos aqui que ele era muito mais próximo, se relacionava muito mais perto, mais próximo. João foi o único discípulo que ficou junto de Jesus no seu julgamento e na sua crucificação. Todos abandonaram Jesus no julgamento de Jesus e na crucificação. João foi o único que ficou com Jesus. Há uma frase que diz que quando a gente está com a vida muito boa, a gente aumenta as amizades. Quando a gente não está com a vida muito boa, a gente seleciona. Isso é verdade. São nas horas mais difíceis da nossa vida é que a gente vai entender quem são os verdadeiros amigos da gente. Jesus tinha João como amigo, não era à toa, porque ele sempre esteve ao lado de Jesus. Muito bem, já estou falando do apóstolo. Foi o único que ficou do lado de Jesus na sua crucificação, no seu julgamento. O evangelista João, porque ele se tornou um evangelista, ele escreveu um evangelho. João e Pedro foram presos por pregarem na área do templo. João chegou a ser preso por pregar o evangelho. Eu acho que nenhum de nós passou essa experiência. João passou. Por quê? Porque ele entrou. Como ele tinha acesso, ele era, lembra que eu falei, a família dele era amigo do Caifás, ele conseguiu entrar em uma área do templo. E lá dentro, Cristo neles, Jesus neles. E pai prega daqui, prega dali. A guarda que fazia segurança do templo, pôs a mão no Pedro, pôs a mão no João e os levaram para a prisão. Eles foram presos por pregarem na área do templo. Pedro e João pregaram também para os samaritanos. Coisa difícil de judeu fazer era isso. Você lembra do samaritano?
Quem eram os samaritanos? Samaritano era um povo que originou da volta do povo dos 70 anos de cativo na Babilônia, as semanas de Daniel, que eles ficam cativos lá durante 70 anos, depois Deus os liberta, e eles voltam para onde? Para reconstruir a Israel, a Jerusalém, e na volta do povo judeu, eles se relacionam com outros povos, que não eram judeus, daí nasceu o povo samaritano, por isso é que o judeu verdadeiro não gostava do samaritano. O samaritano era como se fosse um mestiço. Eles não consideravam eles raça pura, segundo o judaísmo. Ok? Segundo o judaísmo. Então, ninguém queria pregar em Samaria para os samaritanos. Pedro e João aceitam o desafio e vão lá e pregam o evangelho. É como a gente tem alguns bairros da cidade. Eu acho que todo bairro da cidade tem uma Samaria, né? Que ninguém quer ir. Alguém vai, não, eu vou pregar lá. Pedro e João foram pregar aos samaritanos. É muito interessante isso aqui. Ele demonstra um amor muito grande. Tá certo? O evangelista. Pregaram. João foi descrito por Paulo como coluna na igreja de Jerusalém. Olha Paulo falando de Pedro, de João, desculpe. Gálatas 2, verso 9. Vamos ver esse texto que eu também considero importante. O apóstolo Paulo está mencionando o nosso querido irmão João. Gálatas 2, versículo 9. Nós sabemos que aos Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nas as destras em comunhão comigo, com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então Paulo admirava muito o ministério do apóstolo João. Devia ser um homem muito centrado, né, gente? Um homem assim, muito centrado, muito consciente das coisas, muito sério nas suas decisões. Esse deveria ser João. Um dia a gente vai conhecê-lo face a face, amém ou não? Amém, querido. Vamos estar lá. Então, ele é descrito por Paulo como uma das colunas da igreja de Jerusalém. Pedro ficou em Jerusalém, pastoreando muitas igrejas ali em Jerusalém, mas ele sai para fora também. Ele chegou até Éfeso. Ele vai até Éfeso pregar a palavra de Deus lá, fazer viagens missionárias. Daqui a pouquinho a gente, se der tempo, fala sobre isso. O relógio corre demais, né? João e os outros apóstolos ficaram em Jerusalém, pregando e ensinando a multidão de novos cristãos. O pregador, agora vamos falar ele como um pregador itinerante, que além de pastor local, ele era pregador itinerante. De vez em quando eu sinto falta de sair também. Eu acho que eu tenho esse negócio comigo também. Sair, falar. Essa semana passada eu fui lá em Alta Floresta, lá no norte do Mato Grosso, ministrar 2 mensagens lá. E a gente descobre tanta coisa, tanta gente. Tem um povo também esperando nós lá. Então, o ministério itinerante de João permaneceu em Jerusalém até a morte de Maria. Quem é essa Maria? A mãe de Jesus. Você lembra que ao pé da cruz Jesus entrega aos cuidados de João a sua mãe, lembra? Por quê? Porque certamente José já tinha batido as botas, irmão, já tinha falecido já. Não falava mais dele. Então, como Jesus era o primogênito, ele estava morrendo, ele não podia ficar, ele olhava para o seu melhor amigo, disse, ó, cuida da minha mãe para mim. E ele disse, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Então ele vai tomar meu lugar com a senhora, cuida dela. E João cuida de Maria até que ela morresse. Quando ela morre, ele então começa a sair de Jerusalém. Olha o cuidado dele. Porque ele recebeu essa incumbência direto do Cristo. E ele não nega. Ele cuidou da Maria até a morte dela. Mas quando ela faleceu, ele então agora começa a sair. Ele também tem viagens missionárias. Ele começa a ter um ministério itinerante. Ele chegou a Éfeso após a morte de Paulo. Ali ele escreveu as 3 cartas que levam o seu nome e desempenham um papel importante no combate às heresias que começaram a aparecer na igreja. Ele foi preso e banido para Patmos, onde escreveu o Apocalipse.
Então depois da morte de Maria ele sai, ele vai para Éfeso. Por quê? Porque Paulo tinha fundado as igrejas na Ásia Menor. Todas as igrejas da Ásia Menor Paulo fundou. E agora está entrando gente dentro das igrejas e pregando heresia. Pregando coisas contrárias à palavra, coisas contrárias à revelação do Cristo. E João vai lá. João vai lá e com as 3 cartas dele, ele escreve as 3 cartas ali em Éfeso. E são muito importantes para assegurar as heresias, irmão. Muita heresia. Tem tanta gente ensinando tanta bobagem aí, tanta besteira, falando tanta coisa errada. Vocês já viram que, me parece que em outro país do mundo apareceu um outro Cristo? Quem já viu essa notícia aí? Paga na internet que você vai ver. Já não é mais o Brasil só que tem o Henrique Cristo, não. Agora tem outro país do mundo. E detalhe, o cara, me parece que é Rússia. Confirma lá, você pega lá. E parece que o camarada está arrebatando multidões. Ele diz que ele é o Cristo, que ele reencarnou. E que ele desceu, que está na terra de novo. Aquele Cristo bonito, sabe? Sabe aquele cara que parece um ator de novela? Então, aquele cara lá. Então, essas heresias, essas coisas estão acontecendo no mundo. Isso nada mais é, eu tenho alertado a igreja aqui, do que um sinal da volta de Jesus. É gente mudando o evangelho, é gente fazendo tanta coisa com o evangelho, é gente querendo mudar e formar um 5º evangelho, heresia em cima de heresia. Então quando João percebe que nas igrejas lá da Ásia Menor, e uma das igrejas era Éfeso, aos Efésios, quando Paulo escreve, ele vai lá, e ele duramente, ele combate as heresias que estão acontecendo ali em Éfeso. Ele foi preso. Quem é o autor João? Depois de Lucas e Paulo, João foi o autor que mais escreveu no Novo Testamento. Nós temos que olhar para ele. Nós temos que aprender com ele. Depois de Lucas, por que Lucas? Porque Lucas vai escrever o Evangelho de Lucas e vai escrever o quê? Atos dos Apóstolos. Então Lucas também escreveu bastante. Então depois de Paulo e de Lucas, ele é o que mais escreveu. Por quê? Porque as 3 epístolas de João, eu faço um desafio para você. Você dá uma sentadinha de meia hora, você lê as 3. Ó, rapidinho. Rapidinho você lê. Porque são curtas. São curtas. Então, depois de Lucas e Paulo, ele é o que mais escreve. Muito bem, Senhor. O Evangelho de João é considerado o mais teológico dos 4 relatos da vida de Jesus. Ele apresenta a abordagem mais poderosa e direta da divindade e da humanidade de Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Deus encarnado. Olha que coisa extraordinária. João consegue passar com mais qualidade, com mais certeza, mais simples da gente entender a divindade e a humanidade de Jesus. Ele é o apóstolo que consegue passar isso melhor para nós. Nós conseguimos entender isso melhor no Evangelho de João do que em Lucas, do que em Mateus, do que em Marcos. Que qualidade fantástica. E quem era João? Qual era a profissão dele? Pescador, gente. Homem douto. Deus é contra a faculdade? Não. Deus vai usar Paulo como faculdade. Para falar até a reis, falar príncipes, e escrever o que ele escreveu. 2 textos do Novo Testamento. Mas ele vai usar João na sua simplicidade. Para passar para mim e para você a humanidade e a divindade de Cristo. Para que a gente não tenha dúvida que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Oh, coisa boa essa. Essa é uma verdade que nós nunca podemos esquecer. Quem é Jesus para você? Não é um anjo, não é um profeta, não é um revolucionário, não é alguém que apareceu, não é alguém que viveu, não é alguém que apenas morreu na cruz. Jesus para nós, segundo o Evangelho de João, ele é o Filho do Deus Altíssimo. Esta é a maior revelação da Bíblia, irmão. Saber quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Aleluia, irmão. Aleluia. Ele é o Filho de Deus. Isto é uma revelação maravilhosa. Então João tem essa capacidade, né? As 3 cartas de João descrevem de uma perspectiva pessoal o que significa ter amizade com Deus. Olha que lindo. João consegue traduzir para nós o que é ter uma amizade com Deus nas suas 3 cartas. 1 João, 2 João e 3 João. A escrita do Apocalipse começa com um comentário sobre a condição espiritual de cada uma das 7 igrejas. Que interessante. João começa a escrever o Apocalipse falando da condição espiritual
de cada uma das 7 igrejas. Por que ele fala com tanta propriedade? Porque ele esteve lá. Por que João escreve com tanta propriedade? Éfeso, Esmirna, Filadélfia, todas as cartas. Por que ele escreve com tanta propriedade? Porque ele viajou para lá. Ele foi missionário. Efésios. Então, quando ele escreve a respeito destas igrejas, ele sabia muito bem o que ele estava falando, né? Então ele começa o Apocalipse descrevendo o que estava acontecendo com cada igreja. Depois ele conclui dizendo que a igreja deveria voltar ao seu primeiro amor. A sua capacidade de amar outras pessoas está relacionada com o seu entendimento do amor de Deus por ele. Aqui vai um segredo. A pessoa que não consegue amar o outro é porque ela não entendeu a dimensão do amor de Deus por ela. A pessoa que não consegue perdoar o outro é porque ela não entendeu a dimensão do perdão que recebeu de Deus. Esses dias eu estava vendo uma mensagem sobre perdão. Meu pai, como aquele é profundo. Extraído daquela parábola, lembra? Que um rei vai pedir contas aos súditos e ele chama um dos seus servos que devia quanto? 100.000 talentos. Sabe quanto seria isso hoje? 350.000 quilos de ouro. Calcula. Como que alguém pode pagar 350.000 quilos de ouro? Calculado, aquele súdito que devia para o rei, ele tinha que trabalhar 150.000 anos para pagar a dívida dele. E o que o rei faz? O rei perdoa. Pronto, você está perdoado, você não deve mais nada. Aquele que foi perdoado de 10.000 talentos, sai pelo caminho e encontra quem? Um que lhe devia 100 denários. Olha a relação. 350.000 quilos de ouro, ele foi perdoado. O outro devia 100 denários. O que era o denário? Denário era o valor de trabalho de um dia de um trabalhador. Suponhamos que hoje seja 100 reais. Um profissional cobre 100 reais por dia. 100 dias, calcula. E o homem falou, não posso te pagar. O que aquele homem faz? Você vai me pagar, senão... Blá, blá, blá. O rei ficou sabendo, mandou chamar ele de volta e disse, eu te perdoei de uma dívida que você não podia pagar. E você não perdoa uma pessoa que deve 100 denários? Falar em talento para nós, falar em denário para nós, é uma coisa meio extrema, porque a gente não sabe o valor exato dessas moedas. Por que Jesus então usou essa parábola? Porque aí nós temos que ter a dimensão de que a conta, isso é muito profundo, irmão. A conta que nós devíamos para Deus, nós não podíamos pagar. E Ele nos perdoou. E por que nós não perdoamos uma conta tão menor quando alguém faz contra a gente? Então, João, ele explica isso. Quem não consegue amar o outro, não conseguiu entender a dimensão do amor de Deus por ela. E quem não consegue perdoar, porque amor está relacionado com perdão. Quem ama perdoa, quem perdoa ama. Onde se acha o perdão, se acha o amor. Onde se acha o amor, acha o perdão, não anda junto. E quem não consegue perdoar, não consegue entender do que Deus o perdoou. Ou não consegue entender do que foi perdoado. E aí o cristianismo perdeu o seu valor. Porque as duas bases do cristianismo é o amor e o perdão. Se eu não sou capaz de perdoar, eu não nasci de novo. Se eu não sou capaz de amar, é porque eu não sei o quanto eu sou amado. Então, quando a gente lê o Evangelho de João, as cartas de João, ele consegue passar para nós com muita propriedade um relacionamento de quem ama, de quem é amado, de quem recebe perdão e de quem perdoa. João tem essa capacidade. Por isso que eu gosto muito de ouvir e entender o que João faz e o que ele deixou para nós. Amém? Se nós pegarmos essas duas coisas
da mensagem de João, já valeu. Se nós pegarmos, descobrimos o quanto Deus nos ama e o quanto nós somos devedores a Ele, nós nunca vamos deixar de amar ninguém. E se nós conseguirmos entender o quanto Deus nos perdoou, nós também nunca vamos negar perdão a ninguém. Mas perdão é esquecer, pastor? Não. Eu perdoei, mas não consigo esquecer. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não sofre de amnésia. Perdoar não é esquecer. Perdoar é quando lembrar, não sentir mais dor. Isso é perdão. Nossa, mas a pessoa fez tal coisa. Fez, eu sei que fez, eu me lembro de cada detalhe. Mas como é? Não sinto mais dor. Eu já perdoei, irmão. E aí, só para concluir, quem não perdoa, anda com a pessoa que não foi perdoada 24 horas por dia. Você vai tomar café da manhã, a pessoa senta com você. Você vai almoçar, você senta com a pessoa. Você vai jantar, você janta junto com a pessoa. Você sai de férias, a pessoa entra dentro do seu carro e vai com você. Você vai para o banho, a pessoa está junto com você. Por quê? Porque ela está dentro de você. Ela é tua companhia 24 horas do dia. Falta de perdão adoece a alma, o corpo e o espírito. Por que ficar doente se tem o antídoto? O antídoto para a falta de perdão é o quê? Perdoar, irmão. E perdoar não é um sentimento. Eu não estou sentindo desejo. Não é sentimento, é ação. Você ora a Deus e pede a Deus, eu quero perdoar aquela pessoa. Aquela pessoa me magoou. Mas eu quero perdoar aquela pessoa. Me dá força a perdoar. Aí você perdoa. É um ato, não é um sentimento. Por que eu falo isso? Porque o Evangelho de João deixa isso muito claro. Porque ele fala do amor. E amor sem perdão não é amor. Amém ou não? A igreja está comigo? Vamos ficar de pé, que a hora já está avançada. Obrigado. Com esse tempinho, hein? Pois eu falo que tem lá no galpão da comunhão. Chegou aqui. Tem alguns convites do caldo solidário que será vendido no final do culto, perto ali do berçário. O caldo vai acontecer no dia 30, R$10. Toda a arrecadação, todo o dinheiro será revertido em prol do Lar de Velhinhos de Guapiaçu. Bênção de Deus. Hoje temos a nossa cantina, pastel de queijo, pizza e carne. No Evangelho segundo o Reginaldo, capítulo 3, verso 25, está escrito que quando você paga um pastel ao pastor, a sua vida é abençoada. Evangelho de Reginaldo, capítulo 3, verso 25, tá bom? Depois você dá uma consultada lá. Amém ou não? Deus te abençoe com muita fé, com muita força. Lembre-se, nós temos que aprender com o Evangelho. Nós temos que entender que esses homens andaram com Deus para nos ensinar tanta coisa boa. E detalhe, não deixe a distância pensar que eles são muito melhores do que nós. Eles não são melhores que nós. Eles não são. São pessoas iguais a mim e a você. Talvez eles ganharam mais na obediência, no despojo, de deixar muita coisa para seguir a Jesus. Mas assim como Deus os usou, Ele pode e quer usar você também. Amém, querido irmão? Levante suas mãos comigo, vamos fazer uma oração juntos, abençoando nossa casa, nossa vida, nosso lar, nossa família, nosso trabalho, nossa vida física, emocional, nossa vida
espiritual, nossa vida sentimental, nossa vida financeira, porque o nosso Deus é completo. Pai querido, na tua presença nos encontramos hoje à noite, mais uma vez. Somos gratos ao Senhor, pelo Senhor ter nos dado essa grande oportunidade, de estarmos juntos aqui, aprendendo acerca da tua palavra. Hoje falamos um pouquinho acerca do apóstolo João. Quantos ensinos, quantas coisas, quantos ensinamentos que a tua palavra tem para cada um de nós. Ó Deus, que esta palavra possa encontrar morada, que esta palavra possa ser a verdadeira semente, que ela possa ter caído em terra boa, para que venha frutificar. Deus, guarda a nossa vida, o nosso lar, nossa casa, nossa família. Guarda, Senhor, porque nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. Pai querido, cada dia, cada manhã, cada tarde, cada noite, queremos andar na Tua presença, queremos estar na Tua casa, queremos aprender de Ti, pois Tu és humilde, simples de coração. Ó Deus, a Tua palavra seja o verdadeiro alimento, seja a verdadeira bebida. Num mundo tão difícil, num mundo tão complicado, a Tua palavra é o referencial, a Tua pessoa é o referencial. Nós não estamos perdidos, nós já fomos achados por Jesus. No mundo tão difícil, no mundo tão materialista, no mundo tão violento, a tua igreja está caminhando forte e ativa, meu Pai. Está plantada nesse mundo, está de portas abertas e braços abertos para receber a todos. Que o teu amor, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia possa estar dentro de cada um de nós. Que possamos entender o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor nos quer, o quanto o Senhor nos deseja, o quanto o Senhor já nos perdoou e continua a nos perdoar. Guarda a nossa família, guarda o pai, a mãe, o moço, a moça, o filho, a filha, o jovem, a criança, o adolescente, até mesmo a criança que ainda está no ventre da mãe. Guarda, protege, livra do perigo do mal. Nos dá uma noite de sono tranquilo. Pai, se alguém aqui está tendo dificuldade para repousar, para dormir, Pai, em nome de Jesus, eu quero usar a autoridade que eu tenho como profeta, como sacerdote do Senhor, e liberar esta palavra de vida, esta palavra de paz, esta palavra de saúde, esta palavra de recuperação agora, sobre essas pessoas que estão aqui, sobre essas que nos assistem também, através do computador, da televisão. Pai, no nome de Jesus Cristo, entra com ação, entra com graça, entra com providência, meu Deus, pois Tu és o único a quem servimos, o único em quem confiamos, o único a quem adoramos. Dá uma noite de sono tranquilo, uma sexta-feira, um sábado, um domingo, abençoado e abençoador, sempre na Tua presença, Pai. Livra o Teu povo de todo perigo, livra o Teu povo do homem mau, do violento, do sanguinário, do acidente, do sequestrador, da bala perdida, da dengue, desses mosquitos, dessas bactérias. Deus, livra o Teu povo, porque está escrito: praga nenhuma chegará à tua tenda, meu Deus. Guarde e abençoa com toda sorte de bênção, meu Pai, a nossa oração, o nosso pedido, na pessoa de Jesus Cristo, em nome dEle, para a glória dEle, amém. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus o Filho, a unção e a consolação do Espírito Santo do Senhor Deus, esteja sobre todos vós no dia de hoje e permaneça para sempre. E este povo que recebeu o amor de Cristo, diga amém, e graças a Deus. Um abraço forte a você que nos ouve, nos assiste. Um abraço carinhoso. Lá no Galpão da Comunhão nós temos o nosso pastel muito gostoso. Dê uma passadinha lá. Deus te abençoe.